Existe uma experiência universal e, tipo, vamos ser francas, quase sempre bem dolorosa na vida acadêmica. Nossa, nem me fale. É aquele momento de tensão que todo mundo conhece. Exatamente. É aquela terça-feira de manhã qualquer, sabe? A gente abre a caixa de entrada do e-mail institucional e lá está. Uma mensagem automática de uma revista científica. O coração já dá logo aquela leve acelerada, né? Com certeza. Aí a pessoa clica na mensagem, lê aquele fatídico prezado autor, agradecemos a submissão, mas... E vem o balde de água fria. O artigo foi rejeitado. E o pior não é nem o não em si, concorda? Sim, acho que o pior mesmo é o silêncio que acompanha esse não. Aquela falta de clareza total sobre o que de fato deu errado no texto. Pois é. E essa frustração é muito genuína e tem uns efeitos em cascatas impressionantes no dia a dia. Não estamos falando só de um mero golpe no ego ou de vaidade ferida, sabe? Vai muito além Uhum. disso. Muito além. No ecossistema acadêmico atual, uma rejeição pode ser o gargalo que, tipo, trava a progressão de uma carreira inteira, afeta a manutenção do pesquisador num programa de pós-graduação, a disputa por bolsas de estudo que, convenhamos, pagam um aluguel no fim do mês. Exato. É a sobrevivência ali, né? Sim, e em larga escala, define para onde vai o financiamento de pesquisas governamentais. É um sistema de altíssima pressão, onde a moeda de troca é a publicação. E o que torna toda essa dinâmica super sufocante é a sensação de que a avaliação por pares, o consagrado sistema de peer review, ele opera como uma imensa e impenetrável caixa preta. É, a impressão que dá é essa mesma. A impressão que fica lá nas salinhas de mestrado e doutorado é de que o destino de, sei lá, meses de trabalho árduo depende quase exclusivamente do humor matinal de um avaliador anônimo. Ah, o famoso avaliador 2, né? Nossa, sim, o avaliador 2, que já virou até meme acadêmico por ser sempre o mais implacável, mas a nossa investigação de hoje, olha, joga uma luz inédita sobre isso. Com certeza. O material que temos hoje é fantástico. Nós temos em mãos um artigo incrivelmente revelador chamado Por que artigos são aprovados ou rejeitados? Estudo quantitativo em uma revista jurídica indexada na Scopus. E o que torna esse material tão singular, tipo, tão único, é que os autores não ficaram só na teoria, sabe? Eles foram lá e abriram a caixa preta de verdade, né? Exatamente. Eles levantaram a cortina dos bastidores de um periódico brasileiro do cobiçado extrato Qualis A1. Para quem vive nesse meio, sabe que publicar numa revista Qualis A1 com dupla revisão cega e indexada na Scopus é tipo passar pela agulha de um funil muito, muito estreito. A taxa de reprovação é altíssima. Altíssima. E o estudo pegou os dados reais dessas rejeições e aprovações para tentar encontrar um padrão matemático nisso tudo. Então vamos destrinchar isso com muito cuidado. O nosso objetivo ao explorar essas fontes hoje é justamente decodificar essa caixa preta. A ideia é pegar essa pesquisa, que é carregada de linguagem altamente estatística, sabe, tabelas densas, jargões, e extrair as engrenagens da coisa. Traduzir isso para algo palpável, né? Isso. Queremos mostrar, baseados em dados reais, o que de fato alavanca as chances de uma publicação e o que, por outro lado, enterra o artigo sumariamente. E olha, para dar peso ao que estamos prestes a debater aqui, a gente precisa olhar para a amostra. Porque não se trata de um punhado de opiniões de editores sobre o que eles, sei lá, acham que funciona. Foram fichas reais de avaliação, certo? Sim, fichas reais. Eles examinaram um universo de 605 fichas de submissões ali entre os anos de 2020 e 2022. E desse total, eles sortearam aleatoriamente 235 fichas. Uau, 235. Pois é uma amostra bem robusta. É tipo o retrato cru do campo de batalha da revisão acadêmica sem aqueles filtros de boas maneiras. E aqui a gente esbarra numa barreira que, eu confesso, sempre me causa um certo calafrio quando eu leio artigos assim, que é a tal da sopa de letrinhas da estatística avançada. Ah, a parte que assusta muita gente. Muito. O texto baseia as conclusões num modelo chamado regressão logística, ou modelo Logit, e, sendo bem honesta, para quem vem das ciências humanas ou aplicadas e passa os dias lendo teoria, bater o olho numa regressão logística dá vontade de fechar o PDF na hora. Eu entendo perfeitamente. Por que os pesquisadores precisaram usar um modelo tão intimidador em vez de, sei lá, só contar quantos sim e não cada categoria teve? Então, a regressão logística é essencial aqui justamente por causa da natureza do resultado que a gente está medindo. O processo de publicação não é tipo uma nota de 0 a 10, sabe? Não é uma nota escolar.
Exato. É uma variável categórica binária. Ou o artigo sobrevive e é aprovado, ou ele morre e é rejeitado. O modelo Logit é perfeito para isso porque ele isola o ruído. Como assim isola o ruído? Ele consegue pegar dezenas de características de um texto, jogar todas no mesmo caldeirão e isolar o impacto matemático exato de cada uma delas no resultado final, ignorando as outras. É tipo descobrir qual ingrediente exato estragou a receita, mesmo quando o prato tem uns 20 temperos diferentes misturados. Sabe, lendo os gráficos de dispersão e aquelas tabelas cheias de decimais, me veio uma imagem que me ajudou muito a clarear as coisas. Dá para encarar esse modelo Logit como se fosse tipo um exame de sangue laboratorial extremamente detalhado do artigo acadêmico. Gostei dessa analogia. Como funcionaria esse exame? Pense da seguinte forma: os resultados nos dão 3 indicadores principais, certo? O primeiro é o tal do p-valor. Ele atua como aquele selo de calibração da máquina do laboratório. Se o p-valor for igual ou menor que 0,05, significa que o equipamento funcionou bem. Ou seja, aquele achado tem significância estatística, não foi mera sorte. Perfeito. E seguindo a sua linha clínica aí, o segundo indicador da regressão, que é a estimativa, seria o equivalente ao olhar aquelas setinhas para cima ou para baixo do lado do colesterol no exame de sangue? Ah, sim, as setinhas de tendência. Isso. A estimativa nos dá a direção da força. Se tem um sinal positivo, significa que aquela característica empurra a saúde do artigo para cima em direção à aprovação. Se o sinal é negativo, funciona tipo uma toxina, arrastando o texto para a falência dos órgãos, que é a rejeição. Isso, exatamente isso. E o terceiro indicador, o odds ratio, ou razão de chance, é meio que a cereja do bolo, né? É o médico especialista sentando com o paciente, olhando para a setinha do colesterol e dizendo: olha, com essa taxa aqui, o risco de um infarto é 5 vezes maior. Ele dá um multiplicador. Exato. No nosso caso, é o inverso. É o médico dizendo: ter essa característica específica no seu artigo aumenta a sua chance de ser publicado em 10 vezes. O que eu achei mais chocante observando os resultados desse nosso exame de sangue acadêmico é que ele implode alguns mitos enormes que a gente vive escutando nos corredores das universidades. O que é fascinante aqui é completamente isso. As variáveis que realmente disparam a saúde do artigo não têm nada a ver com a aparência imediata dele, como, sei lá, uma gramática impecável ou o uso de um vocabulário rebuscado. Não é escrever bonito que aprova o texto, né? De jeito nenhum. O modelo Logit escancarou que o avaliador está sedento por impacto e utilidade. E a variável que engoliu todas as outras nesse quesito foi a inovação. E os números dessa parte são quase inacreditáveis. O estudo mostra que a presença de inovação no campo de estudo aumenta as chances de aprovação do artigo em estrondosas 17,2 vezes. É muito alto. É um odds Manichou de 17,233. 17 vezes. Mas, olha, aqui eu preciso puxar o freio de mão. Porque quando a gente ouve isso, o primeiro instinto é entrar em pânico. Bate aquele desespero. Bate muito. Se exige de quem escreve na área do direito, da história ou da sociologia que invente a roda a cada 20 páginas. Se o objeto de estudo é a Constituição de 88 ou o Império Romano, de onde vai sair tanta inovação que não soe como uma, ficção científica? Essa angústia é muito real e é, talvez, a armadilha número 1 para pesquisadores que estão pressionados a publicar. Mas os autores do estudo abordam isso de frente com um termo que eu achei maravilhoso. Eles alertam que a busca por inovação não pode jamais virar um pretexto para piruetas histriônicas. Piruetas histriônicas? Nossa, dá vontade de enquadrar essa expressão. É o diagnóstico perfeito, né? Para aquele texto que tenta forçar um ineditismo absurdo só para causar choque no leitor. Só para parecer diferente a qualquer custo. Mudança de perspectiva. Isso. É trazer uma mudança que tenha um potencial benfazejo, um termo que os autores usam bastante, e que significa gerar um efeito benéfico útil para a sociedade, ou útil para destrinchar o impasse acadêmico que está travado. Pode ser aplicar uma teoria econômica a um problema clássico de direito civil ou tabular decisões judiciais de uma comarca específica que ninguém nunca mapeou.
É a diferença entre tentar inventar um novo tipo de motor do zero absoluto e descobrir que o motor atual, sei lá, gasta metade do combustível se você só mudar uma única peça de lugar. Perfeita analogia. Isso se conecta diretamente com a segunda maior taxa de sucesso identificado no modelo, porque não basta prometer a inovação, né? Tem que provar. Atingir os objetivos propostos aumenta as chances de aceitação em 15,3 vezes, quase tanto quanto a inovação em si. O que mostra uma intolerância brutal e muito justificável, vamos ser honestos, dos avaliadores com a propaganda enganosa. Aquele título que promete um mundo e não entrega nada. Isso. O manuscrito promete no resumo que vai resolver o problema jurisdicional das inteligências artificiais. Aí você chega na conclusão e o autor diz que o tema é complexo e requer mais estudos. Nossa, isso é um banho de água fria para o avaliador. O leitor se sente traído, sabe? Se a promessa era analisar 3 sentenças judiciais, analise as 3 sentenças a fundo. A entrega do que foi prometido logo no início é o que valida o rigor do pesquisador perante seus pares. Mas aí a gente chega num paradoxo bem interessante. O paciente lá do nosso exame tem um coração forte, ossos perfeitos, não tem colesterol, ou seja, a pesquisa é inovadora e cumpre os objetivos. Porém, de nada adianta ter a melhor pesquisa do mundo se o médico, que no caso é o avaliador, não quiser nem olhar para a cara do paciente. A embalagem inicial, a primeira impressão que o texto passa, tem um peso estatístico assustador. Sim, a vitrine do artigo é fundamental. E aqui a gente entra na importância dos títulos. O poder de um título bem construído é subestimado de forma crônica na academia. O modelo indicou que um título claro e, acima de tudo, atraente, aumenta as chances de aprovação em 4,5 vezes. 4,5 vezes só por causa do título? Pois é, basta pensar no volume de trabalho de um avaliador Qualis A1. É um professor universitário sobrecarregado, tipo que dá aulas, orienta teses, gerencia projetos e está ali fazendo essa revisão num domingo à noite de graça, como um serviço à comunidade científica. Exausto, né? Muito. E aí, se ele bate o olho num título exaustivo, descritivo demais e monótono, o nível de boa vontade dele despenca antes mesmo de ler a primeira linha do resumo. E o artigo que estamos analisando hoje traz uns exemplos nas notas de rodapé que são espetaculares para ilustrar isso. Eles citam com uma ironia bem fina alguns estereótipos de títulos que causam pânico nos revisores. Tem um ensaio fictício citado que chama Não Fale do Código de Hammurabi. Ah, esse exemplo é cirúrgico. Eu confesso que dei uma risada meio culpada lendo isso, porque, quem nunca caiu nessa armadilha? É aquela síndrome de querer explicar um problema moderno, tipo a regulação de patinetes elétricos, e começar com um parágrafo sobre a Babilônia antiga e a invenção da roda. Por que a gente faz isso? Historicamente, existe um cacuete na formação humanística que confunde erudição com prolixidade. O jovem pesquisador acha que, sei lá, se ele não fizer uma regressão histórica até a Mesopotâmia, o avaliador vai achá-lo superficial. Mas o efeito acaba sendo o oposto, né? Totalmente o oposto. O avaliador lê sobre o Código de Hammurabi e pensa, nossa, esse autor não tem foco. Ele está enchendo páginas porque simplesmente não tem dados reais sobre os tais patinetes elétricos. Fica parecendo encheção de linguiça. Exato. E o outro exemplo excelente que os autores trazem na nota de rodapé é o Não Sinta Falta de Foucault. Do lado do autor, é aquela mania de enfiar um filósofo de renome no texto apenas como enfeite, sabe? Sem que ele seja de fato central para o argumento. O famoso name dropping. Isso. Só para mostrar que leu. E do lado do avaliador, é uma crítica aos revisores que tentam impor suas próprias idiosincrasias teóricas. Aquele parecerista que lê o texto e diz, o texto é bom, mas o autor deveria ter usado Foucault. Como se o texto só fosse válido se citasse o autor favorito do revisor. Exatamente. O título ideal, portanto, não é uma mini enciclopédia, é um anzol. Ele gera uma quebra de expectativa. Ele formula uma pergunta contraintuitiva, entende? E não é só o avaliador que agradece. Voltando à metáfora clínica lá, os metadados, que são o título, o resumo, as palavras-chave, eles são tipo a cor da pele do paciente, a temperatura, aquilo que fica visível imediatamente sem precisar abrir o corpo. É a autêntica vitrine do texto. E a única coisa que os buscadores veem. Sim.
Numa era de bases de dados imensas, como as Scopus, essa vitrine é literalmente a única coisa que os robôs de busca e outros pesquisadores ao redor do mundo vão acessar inicialmente. Se não for sedutor, o artigo entra num limbo de 0 citações. E já que falamos em citações, as referências bibliográficas formam o próximo grande salto de probabilidade no nosso exame de sangue de hoje. E que salto, viu? Utilizar referências atuais e adequadas multiplica as chances de aprovação em quase 12 vezes. 11,6, para ser bem exato na estatística. É muita coisa. Isso destrói aquela velha cultura de montar bibliografia no último dia, como quem varre a sujeira para debaixo do tapete, sabe? Sim, de só catando o livro velho na estante. Mas como se traduz essas referências adequadas na prática? Porque não é só uma questão de data de validade do livro. Certo, não basta só trocar um livro de 1980 por um de 2023 se a forma de citar for exatamente a mesma. Como se diferencia um uso pobre de referências de um uso que alavanca as chances de publicação em quase 12 vezes? A diferença fundamental reside no conceito de estado da arte. Um uso fraco de referências é o que a gente chama de mero argumento de autoridade. Dá um exemplo para a gente visualizar? Claro. O autor escreve uma platitude gigantesca e coloca o nome de um doutrinador famoso entre parênteses para validar aquilo. Tipo, a democracia é importante, abre parênteses, Silva 2010. Isso não agrega absolutamente nada ao texto. Não diz muita coisa. O uso que aumenta em 12 vezes a chance de aprovação é aquele que estabelece um diálogo contínuo. É mostrar para o avaliador assim, olha, eu li o que o grupo de pesquisa de Harvard publicou há 6 meses sobre esse tema, eu vi o que a USP contrapôs no mês passado, encontrei uma lacuna exata nesse embate e o meu texto entra exatamente aqui. Caramba, isso muda tudo. Referências não são um enfeite de rodapé. Elas são um mapa que prova que você sabe perfeitamente onde as fronteiras do conhecimento estão localizadas hoje. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Porque essa visualização do mapa muda completamente a forma de encarar o trabalho de ler e citar. Mas, se o título é a vitrine e a bibliografia é o mapa, a gente precisa olhar para a anatomia interna desse corpo agora. E o primeiro órgão vital, o motor principal que faz todo o resto ter sentido, é o que o estudo chama de problematização. Esse ponto é crucial. A regressão logística mostra que problematizar bem aumenta a probabilidade de aprovação em 8,8 vezes. E esse é o ponto onde talvez o maior número de manuscritos escorregue feio. Por quê? O que o pessoal faz de errado? Porque, na cabeça de muitos autores, escolher um tema é a mesma coisa que formular um problema. Eles confundem as duas coisas. Tipo fazer uma pesquisa sobre o impacto ambiental do agronegócio, sem uma pergunta específica. Exato. Falar de impacto ambiental do agronegócio é colocar uma placa de trânsito na rua. É um assunto. Problematizar, por outro lado, é mostrar a tensão do negócio. É delimitar a lacuna, o gap. Mostrar o que ainda está faltando responder. Isso. Qual é a contradição exata que ninguém resolveu ainda? Por exemplo, a lei permite o uso do pesticida X, mas a jurisprudência estadual está barrando isso com base num princípio Y, criando uma insegurança jurídica que paralisa os pequenos produtores locais. Uau, isso sim é muito específico. Isso é um problema. Deixa muito claro quem perde e quem ganha com o cenário atual. O autor tem que convencer o leitor de que a falta de resposta para essa questão específica causa danos reais, de que resolver isso tem urgência. Se o avaliador chega no fim da introdução e o cérebro dele reage com um apático, tá, e daí? O artigo entrou em falência múltipla de órgãos. Nossa, o terrível e daí? Ninguém quer causar essa reação. E para responder a essa problematização afiada que você desenhou tão bem, a gente precisa falar do esqueleto que sustenta tudo isso, a metodologia. Apresentar um método adequado aumenta as chances de sucesso em 5,1 vezes. E olha, aqui nós esbarramos numa questão que chega a ser cultural nas nossas universidades. Eu sei bem do que você está falando. Existe uma confusão dramática, sabe? Um apego quase irracional à ideia de que metodologia científica é simplesmente sinônimo de formatar o texto nas regras da ABNT. Nossa, essa é uma das disfunções mais curiosas e frustrantes do ambiente acadêmico atual.
Perde-se uma energia monumental debatendo se o recuo do parágrafo é de 3 ou de 4 centímetros, ou se o itálico na citação estrangeira está certinho, enquanto o delineamento real da pesquisa é completamente negligenciado. A sensação que dá é de que o pesquisador confunde a roupa limpa que ele vestiu para ir ao consultório médico com a própria saúde dos órgãos internos dele. É uma ótima forma de ver isso. As regras de formatação, a margem justificada, a fonte Arial tamanho 12, isso é apenas a padronização visual, né? É a sala de espera do médico. Mas a metodologia verdadeira é a estrutura óssea do estudo. Perfeito. O método é o como a coisa foi feita. Foi uma coleta de dados quantitativa? Como o autor isolou os vieses nas entrevistas qualitativas? Qual filtro temporal foi usado para selecionar a jurisprudência que entrou na análise? Exato. Se essa estrutura óssea for oca, se o avaliador não conseguir replicar o passo a passo que foi feito para chegar àquelas conclusões, o artigo simplesmente desmorona, não importa o quão perfeitamente formatadas estejam as margens da página. E a comparação da estrutura óssea é extremamente precisa, porque a metodologia é o que dá a garantia de não ficção à sua pesquisa. E o modelo logístico que a gente está destrinchando hoje é impiedoso ao demonstrar o que acontece quando esse esqueleto falta ou quando os outros órgãos vitais ali falham. Porque até agora nós focamos muito nos multiplicadores positivos, né? Na saúde do artigo. Sim, o que aumenta as chances. Mas o estudo também isolou o que afunda o texto de vez, as chamadas estimativas negativas. Aqueles fatores que puxam a probabilidade para o abismo da rejeição. Sim, e a significância estatística para esses fatores negativos é simplesmente brutal. A ausência de inovação, a falta de uma problematização que faça sentido para o leitor, o fato de prometer um objetivo no resumo e não entregar na conclusão ou apoiar-se numa bibliografia defasada. Tudo isso pesa demais, né? Pesa muito. Quando essas falhas ocorrem, elas funcionam como verdadeiras âncoras. Elas não apenas diminuem a notinha do artigo, elas virtualmente zeram a chance de publicação nas revistas do topo da cadeia. Neutralizam completamente qualquer mérito que o texto pudesse ter em termos de escrita agradável ou formatação impecável. Então, amarrando todas essas informações extraídas desse modelo matemático impressionante que a gente vê hoje, o que sobra para a comunidade acadêmica que, tipo, passa as madrugadas lutando com os teclados na frente do computador? A principal lição de valor aqui, o grande alívio até que essa pesquisa traz, é retirar o peso do julgamento pessoal sobre a rejeição. Com certeza. Tirar esse peso é fundamental. Quando aquele e-mail automático do início da nossa conversa chega na terça-feira de manhã, não é um tribunal divino declarando que você é um mau pesquisador ou que as suas ideias não têm valor. Longe disso. Muito longe disso. É puramente uma questão de desalinhamento de variáveis mensuráveis. O jogo da publicação de alto nível tem regras arquitetônicas claras e implacáveis. É preciso inovar, sim, mas com um propósito benéfico claro, fugindo daqueles malabarismos irreais e das piruetas histriônicas. Tem que prometer e cumprir. Exato. É necessário honrar estritamente as promessas feitas nos objetivos, criar um anzol envolvente no título para pescar o leitor, comprovar aquele conhecimento atualizado da fronteira da área, usando boas referências, e criar um "e daí?" insuportável de tão urgente na sua problematização. E claro, assentar tudo isso num esqueleto metodológico real que vá muito, muito além de só decorar manuais de formatação da ABNT. Perfeito. Esse é o resumo da ópera. E, tipo, se pensarmos macro, se a comunidade acadêmica conseguir assimilar essas lições metodológicas e fazer os ajustes clínicos de rota necessários em seus textos, o ganho de eficiência seria algo extraordinário, né? Sem dúvida. Economizaria muito tempo de todo mundo. Seriam meses a menos de ansiedade e saúde mental destruída para os autores que não ficariam mais numa fila de espera enorme apenas para receber uma rejeição estrutural que era super óbvia desde o início. E menos estão para os pareceristas também. Verdade. Eles poderiam focar as energias em refinar as boas ideias de manuscritos que já chegam maduros. E isso geraria um respeito infinitamente maior pelo tempo e pelo dinheiro público das agências de fomento, que veriam os resultados das pesquisas circulando com muito mais agilidade. Sem contar a evolução do próprio conhecimento científico como um todo.
O que o estudo que analisamos hoje aborda de forma sutil, mas, olha, profundamente provocativa, é a menção de que diversas áreas de estudo tradicionais ainda carecem de uma cultura de metapesquisa forte. E a metapesquisa é exatamente isso que vimos hoje, né? A pesquisa voltada para entender e auditar como a própria pesquisa é produzida e avaliada pelos pares. É uma provocação espetacular para encerrarmos a nossa conversa de hoje. Imaginem o cenário. E se todos os grandes departamentos universitários do país, não importando qual seja a área de estudo, decidissem criar bancos de dados estatísticos rigorosos dos seus próprios fracassos e rejeições de publicação? Nosso impacto disso seria absurdo. Imagina, e se nós começássemos a ensinar os alunos não apenas dando a eles para ler os artigos que deram certo e foram publicados, mas fazendo verdadeiras autópsias detalhadas e quantitativas nos artigos que morreram na revisão por pares? Seria uma mudança de paradigma absoluto na educação académica atual. Nós conseguiríamos mapear e eliminar um volume de ruído de comunicação totalmente incalculável no sistema. Exatamente, porque a velocidade do progresso científico talvez não esteja sendo freada por uma falta de ideias brilhantes na cabeça dos pesquisadores, mas por uma profunda falta de clareza sobre como embalar e estruturar essas ideias para que elas sobrevivam ao escrutínio implacável dos pares. Da próxima vez que aquela notificação de e-mail de uma revista científica pipocar na tela num dia qualquer, com toda essa engrenagem e os números desse nosso exame de sangue em mente, talvez a leitura do parecer pareça menos uma sentença condenatória e mais um diagnóstico claro e clínico do que melhorar, até a nossa próxima investigação minuciosa.